Olá, pessoal, tudo bem? Como combinado, né? Eu estou gravando essa aula para, repor a aula que a gente acabou não tendo ontem, né? No caso, sexta-feira. Mas assim, estou em casa, né? Em pleno sábado, meu vizinho está fazendo churrasco aqui do lado, não tem um lugar quieto. Então, eu espero que isso não atrapalhe muito. Meus cachorros estão latindo lá fora. Enfim, espero que vocês consigam prestar atenção nessa aula, né? E que a gente tenha um bom desenvolvimento dela, tá? Então, vamos começar a aula, vou tentar ser bem breve para que a gente consiga desenvolver bem. Vou deixar uma tarefa, aí a correção da tarefa já fica como sendo essa aula aqui. Beleza, então vamos começar. Quando falamos de Brasil e Império, ele vai de 1822 a 1889. Então, ele começa com a proclamação da independência e vai até a proclamação da República. Tudo bem até aí? Só que então, muito tempo, a gente tem esse tempo aí, esse recorte, dividido em três momentos. Primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, período regencial de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Beleza até aí? Mas hoje a gente não vai falar sobre tudo, nós vamos falar exclusivamente sobre o primeiro reinado, tá? Então, o primeiro reinado, na verdade, a gente vai dar continuidade no que a gente estava, do que nós estávamos falando, né? Que é o Brasil pós-independência, né? Então, só para a gente retomar, né? O Brasil, depois do Dia do Fico, né, havia aquela pressão imensa de Portugal para que Dom Pedro, né, Dom Pedro voltasse para Portugal, porque existia ali o interesse da burguesia, que agora estava no governo português, depois da Revolução do Porto, né? Lembra das ondas revolucionárias de 1820? A gente vai ter a Revolução do Porto, e aí eles queriam o quê? Para reerguer a economia de Portugal, recolonizar o Brasil, ou seja, transformar o Brasil novamente em colônia, né? Percebendo ali os movimentos de independência, né? Dom Pedro proclama a independência do Brasil, certo? E, consequentemente, se tornando o grande herói da independência, tá? E o primeiro imperador. Então, a gente vai ter a Guerra de Independência. O que foi essa Guerra de Independência? Existiam aqui no Brasil movimentos contrários a essa independência do Brasil, a esse desligamento do Brasil com Portugal. Então, essa resistência contra o governo e os brasileiros que eram a favor da independência, né? Houve aí, então, esse conflito. E aonde ficou mais concentrado esse conflito? No Nordeste brasileiro, em específico na Bahia, se não me engano, tá? Que a gente vai ter o confronto entre as resistências que queriam que o Brasil continuasse vinculado a Portugal contra quem queria essa independência. Mas o que é importante nisso tudo, tá? É importante a participação da Maria Quitéria, né? Que é essa mulher aqui que nós colocamos a imagem dela no slide. Quem foi Maria Quitéria? Maria Quitéria, ela se alista a favor do Império Brasileiro, né? Na verdade, ela não se alista porque naquela época a mulher não podia se alistar ao exército, mas ela vai no lugar do cunhado. Já ouviram a história da Mulan, né? E aí ela se fantasia de homem, se veste de homem, como se ela fosse o cunhado dela, né? E aí depois descobrem que ela era mulher. Como ela foi uma excelente soldada, então, em vez de puni-la, né, eles acabam permitindo a inserção aí, a participação das mulheres no Exército Brasileiro. Então, cai muito pouco esses movimentos de resistência. Às vezes, quando cai essa questão da participação feminina, tá? No Exército Brasileiro. Beleza até aí? O que nos interessa agora é o reconhecimento do Brasil como um país independente. Então, o primeiro país que vai reconhecer o Brasil como independente é os Estados Unidos, por causa da doutrina Monroe. Lembra da doutrina Monroe? América para americanos, ou seja, aquela ideologia que os Estados Unidos manda, né, imperialismo norte-americano, de que para afastar a influência europeia da América. Então, o Brasil se desligando de Portugal, é afastar um pouco mais essa influência. Então, os Estados Unidos é o primeiro a apoiar o Brasil nessa, tá bom? Depois, nós temos o propriamente Portugal, que perde, né, toda essa resistência em 1824. Então, ele vai reconhecer o Brasil
como independente em 1825. Porém, contudo, todavia, ele não vai fazer isso de graça mesmo. Ele só reconhece essa independência quando o Brasil aceita pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Pensa comigo, tá? Imagina aí, um país acabando de se tornar independente, não tinha economia própria e já sai aí devendo 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. É tipo, você está saindo da casa do seu pai devendo, né? Horrores, devendo para ele, né? Detalhe. E também, eu não coloquei aí no material, mas Dom João ganha o título de imperador perpétuo do Brasil. Beleza? E por último, nós temos a Inglaterra, e isso é extremamente importante. Marquem aí, grifa no seu caderno, porque isso aqui vai atormentar a gente até a abolição da escravatura, tá? Que é a Inglaterra aceitando, tá? Essa independência do Brasil, desde que o Brasil renove os tratados de 1810. Para quem não lembra, os tratados de 1810 são compostos por 2 acordos que Dom João fez com a Inglaterra em 1810, antes mesmo da proclamação da independência, tá? Logo que a família real portuguesa chegou aqui, ele fez esses tratados alterando a Carta Magna, tá? Fazendo 2 tratados, que é o Tratado de Comércio e Navegação, que vai dar as tarifas alfandegárias preferenciais para a Inglaterra. Então, lembra que eu fiquei falando para vocês na aula, ficarem repetindo toda hora, né? Que as tarifas agora, 16% pagava Portugal, né? 24% qualquer nação amiga. Agora, com os tratados de 1810, a Inglaterra paga 15% de taxa alfandegária, pagando menos até que Portugal, certo? Então, isso daí, a Inglaterra só vai aceitar essa independência porque era um tratado que beneficiava a ela, certo? Nós temos aí a Guerra da Cisplatina. O que era a Cisplatina? Só para a gente relembrar, tá? Era aquela província, né, que hoje é o Uruguai, que Dom João ganha, né, como herança da Carlota Joaquina, e aí é anexada ao território brasileiro, porque a família real estava aqui, né? Então acaba anexando o Uruguai ao Brasil. Só que, é o que eu acabei de dizer, era uma região que foi anexada ao território brasileiro porque era uma herança, certo? Uma herança da Carlota Joaquina, que agora era rainha de Portugal, então ela não estava mais aqui. Então, para que essa província vai ficar anexada ao Brasil? E aí nós temos a participação da Argentina, que era doida para ter o domínio sobre essa região, porque agora a Cisplatina, para quem não sabe, né, ela fica ali na divisa da Bacia do Prata, né? A Bacia do Prata era formada por 3 países, Argentina, Brasil e Uruguai hoje, né? E ela é muito importante para o comércio na América do Sul. Então, por isso, a Argentina queria ter o domínio sobre essa bacia, então era muito importante que a Cisplatina deixasse de pertencer ao Brasil. Então, ela ajuda a Cisplatina a conseguir esse processo de independência, né? Então, Brasil e Argentina começam a brigar por essa região. A Inglaterra entra no meio, tá? E aí que a gente tem um novo país formando, que é o Uruguai. Por que que a Inglaterra intervém e, em vez de favorecer o Brasil ou favorecer a Argentina, ela prefere aí um terceiro país? Porque se a gente está passando pela segunda revolução industrial, que agora eu tenho vários países, e aí a gente tem um aumento da competitividade, é melhor eu vender para 3 países do que para 2 países, certo? Minha unha está horrível, eu estou aqui apontando, mas tudo certo, né? Vamos agora, então, falar dessa organização política do Estado brasileiro, né? Como que fica? Porque a gente era uma colônia, agora a gente vai ter que se organizar aí como um país independente, tá? A gente vai ter aí o grande destaque, o grande intelecto dessa organização é José Bonifácio, né? Aí agora eu quero ver se vocês entendem, tá? A contradição da política brasileira, né? José Bonifácio, ele é extremamente contraditório, porque ele se dizia liberal, né? Ou seja, ele queria a liberdade, né? Das coisas, mas ele não acreditava na república, ele não acreditava na democracia, então ele achava que o Estado tinha que ser centralizado.
Ou seja, não é liberal, né? Porque se ele quer um Estado centralizador, as províncias, no caso, não têm autonomia, né? Não têm liberdade para tomar as suas próprias decisões, certo? Então, por causa dessa bagunça, ele acaba aí recebendo a acusação de ter conspirado contra o imperador e vai ser deportado. Só que ele bota fogo no cabaré para que no Brasil tenha conflito aí entre conservadores e liberais. Então, essa daí é a principal característica desse primeiro reinado, tá? Conservadores e liberais, eles vão brigar, esses dois partidos políticos aí, vão brigar durante todo o primeiro reinado como um todo, e aí depois vocês vão perceber que Dom Pedro não é um cara que vai ajudar muito nesse conflito. Tudo bem? Então, grife isso daí, tá? Esse conflito entre conservadores e liberais, tá? Ou seja, o que eles queriam? Os conservadores, eles queriam que as províncias não tivessem autonomia nenhuma. E os liberais já queriam uma maior autonomia dessas províncias. Lembrando que províncias nessa época do Império era o que nós chamamos hoje de estados, né? Estado de São Paulo, estado da Bahia, estado do Rio de Janeiro. Nessa época chamavam províncias. Província de São Paulo, província da Bahia, província do Rio de Janeiro. Beleza? Bom, vamos falar então sobre a Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira, né, que vocês devem conhecer como a Constituição Histórica, porque ela foi a primeirona, né, vocês devem ter visto isso em constitucional, em direito constitucional, tá? A gente vai ter o quê? Dom Pedro, ele era um cara extremamente absolutista, né? Por quê? Porque ele era português, né? Sempre vivenciou o Brasil aí como a sua colônia, então ele não ia aceitar que um bando de políticos brasileiros limitassem o poder dele, correto? Então, isso vai gerar vários conflitos, porque os brasileiros vão querer ter autonomia para governar também, né? Vão querer aquela divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, e Dom Pedro não vai aceitar essa divisão de poderes. Então, quando a Assembleia Constituinte, né, que é o grupo que vai formar essa Constituição, vai fazer aí uma monarquia, mas uma monarquia parlamentarista, Dom Pedro não aceita isso de jeito nenhum, né, que é a famosa Constituição da Mandioca, ele não vai aceitar essa Constituição, vai dissolver a Assembleia, né, quando ele vai lá e ele fecha a Assembleia, esse evento é chamado como Noite da Agonia, tá? E não aceita essa Constituição aí que limitava os poderes dele com a divisão de legislativo, executivo e judiciário. Por causa disso, a gente vai ter aí a primeira Constituição brasileira em 1824, que foi o quê? Uma Constituição que Dom Pedro foi lá, ele fez, pagou alguém para redigir para ele, mas é tudo feito de acordo com os interesses de Dom Pedro I, tá bom? Então, é uma Constituição que foi outorgada, né? Ela não passou pelos processos burocráticos, né? Para ser promulgada, né? Ela foi de cima para baixo, né? Ninguém teve uma participação aí com essa Constituição. E aí ele faz a divisão de poderes como todo liberal quer, conforme o iluminismo defendia, dividiu os poderes. Fez o poder executivo, fez o poder legislativo, fez o poder judiciário. Contudo, entretanto, todavia, ele cria um quarto poder, que é o poder moderador. Então, o que é o poder moderador? É o poder que ele tem, ele como imperador, de anular as decisões dos outros três poderes, certo? Então, vamos dar um exemplo aí. Um juiz representando o poder judiciário, né, vai lá e dá uma sentença para um amigo dele de prisão. Ele, como poder moderador, pode ir lá e anular essa decisão do juiz. Aí, é por isso que muitos vestibulares vão virar para vocês, assim, questões e vão colocar assim, por que que a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, ela é considerada absolutista ou autoritária, tá? Contudo, ela aparenta ser iluminista ou ela aparenta ser liberal. É porque ela tem a divisão de poderes, mas a gente tem o poder moderador que dá esse ar, esse caráter absolutista ou autoritária para ela. Beleza?
tá? Outras características que a gente tem, mas que vocês já devem saber, é a questão do voto censitário. Isso já vem também na Constituição da Mandioca, né? Tanto que é por isso que ela chama Constituição da Mandioca, porque o mínimo, né? Esses 100 mil réis, quem tinha, né? Por ano, né? Tipo, quem conseguia juntar 100 mil réis aí no ano era os produtores de farinha de mandioca, tá? Por isso que ela chamava Constituição da Mandioca, e isso ele vai pegar da Constituição da Mandioca e vai trazer aí para a Constituição de 1824, beleza? E o padroado, ou seja, o Brasil é um estado católico, não é um estado laico aqui. Bom, feita essa Constituição, uma Constituição de cima para baixo, nós temos aí a Confederação do Equador. O que é a Confederação do Equador? É um ato de resistência a essa Constituição de 1824. É uma parte aí da população que não aceita essa Constituição. Na verdade, o movimento acontece no Nordeste, sempre o Nordeste, tá? Não aceitando essa Constituição. Ela começa ali no Pernambuco, tá? Mas depois ela acaba se espalhando. Eu coloquei até um mapinha aqui para vocês verem os estados, né, que vão aderir à Confederação do Equador, e aí eles vão proclamar uma república. Por que chama Confederação do Equador? Porque eles usam a Constituição do Equador, desculpa, a Constituição do Equador para fazer a sua própria Constituição. Tá? Então, eles conseguem aí ficar um tempo separado do Brasil, né? Só que eles não vão conseguir durante muito tempo, né? As tropas do Império acabam conseguindo monopolizar, acabam conseguindo reprimir essa revolta, né? E aí os líderes acabam sendo assassinados, mortos aí pelo governo, tá? Acabando aí com a Confederação do Equador. Agora a gente já vai direto para a abdicação de Dom Pedro I, né? O trono dele, né? Quando começa aí acabar o primeiro reinado. A gente tem um grave problema que Dom João morre. Agora que Dom João morre, que era o rei de Portugal, Dom Pedro é o primeiro sucessor deste trono, né? Porque ele é o filho mais velho. Então ele deveria ser o rei de Portugal. E aí a gente vai ter uma oposição do Brasil muito grande, tá? Que eles não vão aceitar aqui no Brasil que Dom Pedro seja o rei das duas coroas. Por quê? Porque a gente corria o grande risco de voltar a ser colônia de novo, ou que ele beneficiasse mais Portugal do que Brasil, né? Então, com medo disso, os brasileiros não aceitam, né, que ele seja rei dos dois países, tá? Então, o que Dom Pedro faz para resolver esse problema? Ele abdica o trono português para a filha mais velha dele, a Maria da Glória, mas a Maria da Glória tinha só 10 anos de idade, né? Então, ela não poderia se tornar imperatriz. Então, ele faz um acordo com Dom Miguel, irmão dele, tá? Que Dom Miguel, que já estava em Portugal, fosse regente da Maria da Glória, então administrasse ali Portugal, e depois, quando a Maria da Glória tivesse aí uma certa idade, né? Não me lembro, eu acho que ela assume com 8, né? Quando ele abdica, e aí quando ela tem 10 anos, eu acho que é isso, ela iria casar com o tio Dom Miguel para que ele se tornasse de fato imperador de Portugal, né? Olha só esses acordos babados da família real, né? E aí Dom Miguel aceita, Maria da Glória vai para Portugal junto com a mãe, e quando ela chega lá com a mãe, Dom Miguel dá um golpe na própria sobrinha e assume o trono de Portugal. Então, para defender o trono da filha, Dom Pedro I entra numa guerra contra o próprio irmão e usa o recurso brasileiro. Então, presta atenção, a gente já estava devendo ali para Portugal os 2 milhões de libras esterlíneas, né? Entramos aí numa guerra de independência. E agora nós temos aí uma luta que não era nossa, né? Mas que Dom Pedro entra para lutar pelo trono da filha e usa recurso nosso também. Então imagina a nossa economia como está linda, maravilhosa nesse contexto todo, certo? E aí o Dom Pedro I tinha alguns problemas internos também, né? Não era só essa questão externa, né, da sucessão do trono aí, do trono da filha, que acabou sendo tomado, né, tirado por Dom Miguel. Ele também tinha problemas internos, por quê? Por causa do próprio autoritarismo dele. Então, os políticos aqui no Brasil não eram muito felizes, né, com Dom Pedro, né? Então, ele não tinha apoio na Assembleia e ele tinha que usar muito a questão do poder moderador, tá? Então, esses problemas aí vão ser
vai ter a cereja do bolo com a Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Dom Pedro foi até Minas Gerais, né, ele foi até Minas Gerais para exatamente conter uma revolta, né, porque Minas estava querendo entrar na independência do Brasil, e ele vai até lá. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele faz uma reunião entre os dois partidos políticos, que na época existiam dois partidos, nós tínhamos os brasileiros e os portugueses, chamam esses dois partidos políticos, né? E aí, durante toda essa reunião, a gente vai ter uma briga entre esses partidos políticos. E aí começa a rolar garrafada, tá? Durante essa briga, certo? Bom, e essa briga não fica só no palácio dele, ela acaba indo para as ruas, e aí vira 2 dias de briga entre brasileiros e portugueses. Então o negócio fica assim, muito escancarado, né? Ele fica com uma péssima popularidade aqui, então aí a gente percebe que o Brasil está ao ponto de estourar várias revoltas emancipacionistas, né? Por causa disso. E aí, então, somado ao problema do trono da filha dele, ele decide abdicar o trono brasileiro para o filho dele, né? Para Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha só 5 anos de idade, né? Então ele decide aí abdicar esse trono e voltar para Portugal para lutar pelo trono da Maria da Glória lá. E aí solucionaria os dois problemas, né? O Brasil ficaria com Dom Pedro II, já que não estava gostando muito dele como imperador do Brasil, e ele iria conseguir conquistar o trono da filha em Portugal, colocando fim aí ao primeiro reinado e iniciando o período regencial. Afinal de contas, uma criança de 5 anos não poderia governar o Brasil, mas isso é tema para a próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do assunto. E qualquer dúvida nós tiramos sexta-feira. Um beijo e até sexta. Tchau, tchau.